Olá, seja bem-vindo à Semana de Marketing e Vendas 2020 para a construção civil. Eu sou o Lucas Freitas, Head de Produto na Senior Mega, e eu vou estar, ao longo dessa semana aqui, mediando os bate-papos da trilha de transformação digital. Antes de apresentar os nossos convidados, eu quero convidar vocês para registrar esse momento, né, fazer uma foto, assistindo o talk, compartilhar nas redes sociais, marcando o Client Hub, e a Semana de Marketing e Vendas 20, né? O hashtag SMV20. E hoje a gente vai ter um tema super interessante aqui, junto com os nossos participantes, né? A gente vai falar sobre o papel da digitalização nas operações do pós-obra. Eu tenho aqui hoje o Silvio Etches, que é gerente de produtos na Malbo Construção, e o Reginaldo da Silva, que é gerente de assistência técnica na EZTEC. Vou passar a bola para vocês, porque eu vou ficar aqui só assistindo e aprendendo. Silvio, Reginaldo, é um prazer ter vocês aqui para compartilhar essa jornada de vocês dentro do nosso mercado. Fica à vontade aí de vocês se apresentarem, né? E falar um pouquinho sobre as empresas de vocês. Silvio, quem quer começar? Silvio, Reginaldo? Vou lá. Obrigado, Lucas. Olá, gente. É uma grande satisfação a gente poder debater um pouco mais sobre digitalização, que é um tema muito assíduo agora durante a pandemia, quando a gente fala de tecnologia, e especializado nas operações de pós-obra. Aí, aprofundando um pouco mais análises, resultados, lições aprendidas, o que esperar daqui para frente. Sobre o Móveis Construção é uma solução para a indústria da construção, que possui 10 módulos, e atua nos mais diversos processos do segmento da construção, começando lá desde o projeto, passando por vários processos no canteiro de obras e contemplando também o pós-obra. Reginaldo, quer falar um pouquinho sobre a EZTEC? Bom dia, Lucas, bom dia, Silvio, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Quero primeiramente agradecer a Teclógica, através do Silvio, pelo convite para participar desse debate, cujo tema é de grande importância para o setor imobiliário, principalmente para as áreas de assistência técnica pós-obra. Agradeço também a minha diretoria, através do engenheiro Carlos Monteiro, pelo apoio e liberação para participar desse evento com vocês. Sou engenheiro civil, pós-graduando em engenharia diagnóstica, perícias na construção civil pelo IMBEC. Atuo na assistência técnica pós-obra há 20 anos, na EZTEC eu estou há 7, e atualmente como gerente da assistência técnica. Também sou membro voluntário do grupo de trabalho pós-obra do Sinduscon São Paulo, um grupo voltado à área de pós-obra efetivamente, e também associado do Instituto de Engenharia. A EZTEC é uma empresa que está no mercado há mais de 42 anos, uma empresa sólida, né, com vários empreendimentos entregues, empreendimentos de alto e médio padrão, e com uma carteira muito grande e uma empresa muito querida no mercado, uma empresa hoje que ocupa uma posição de destaque no mercado aqui em São Paulo. Legal, vou aproveitar o gancho, Reginaldo, já que você falou um pouquinho sobre a EZTEC, sobre essa área tão importante mesmo, me fala em que momento que a EZTEC decidiu implantar, né, sistema de gestão para assistência técnica, como que ela se preparou, né, quais foram os critérios que ela utilizou para trabalhar e para adotar essas soluções? Lucas, nós estávamos no momento onde nós tínhamos um número de empreendimentos na nossa carteira, já tínhamos uma perspectiva de crescimento desse número de empreendimentos e, por consequência, de unidades também. E toda a nossa gestão, o nosso controle dos atendimentos de assistência técnica era centralizado em planilhas do Excel. Só que, fatalmente, essa ferramenta não suportaria essa demanda futura. Então, nós precisávamos realmente de uma ferramenta de gestão que absorvesse essa demanda. Nós levamos o assunto à diretoria, tivemos o apoio da diretoria, o entendimento para essa aquisição, e isso foi fundamental na ocasião. Então, nós buscamos uma ferramenta que pudesse nos atender da melhor maneira possível,
E o principal critério para a escolha da ferramenta foi a questão da mobilidade. Nós precisávamos tornar o processo mais ágil, mais seguro. Nós temos hoje empreendimentos espalhados na cidade de São Paulo, Grande São Paulo e algumas cidades um pouco mais afastadas, né, como Santos, Jundiaí, Campos do Jordão, e a nossa logística ela precisava ser estratégica, né? Então, nós tínhamos circulando dentro do departamento um volume muito grande de papel. Então, nós dependíamos, nem todos os empreendimentos nós tínhamos uma base de trabalho montada, né, uma estrutura. Quando nós temos empreendimentos próximos um do outro, então a gente centraliza a operação no empreendimento e o pessoal circula entre os outros, mas nós dependíamos muito, então, retirar as fichas de atendimento no escritório, levar essas fichas até o empreendimento, onde não era possível o envio por e-mail para a equipe que estava no local. E aí depois nós dependíamos também do retorno dessas fichas, para que, então, a nossa equipe de atendimento interna aqui do escritório pudesse fazer a transferência das informações para essas planilhas. Então, a gente precisava, de fato, mudar esse esquema de trabalho. Outros critérios adotados também, né, para a escolha da ferramenta foi a questão de ter mais segurança e padronização das informações. Então, a mesma descrição do grupo de serviço, mesma descrição do tipo de ocorrência, para facilitar depois, num segundo momento, a extração de indicadores e análises feitas através dos relatórios que seriam gerados, né, do sistema. Então, além do fato da gente poder fazer o registro completo do atendimento, com a inclusão de fotos, de vídeos, todo o acompanhamento do serviço e a rastreabilidade do processo como um todo. Então, esses foram os critérios que foram adotados para a gente escolher a ferramenta. E como preparação, na verdade, foi investir nos treinamentos da equipe, principalmente nas pessoas que fariam a operação do sistema, né? E também a própria aquisição dos equipamentos que nós fizemos para poder tornar essa nova realidade viável, que foi a aquisição dos tablets, né, para a operação do sistema. Então, esses foram os critérios e a preparação que nós tivemos na época. Reginaldo, se essa preparação aí, certamente ela não é nada trivial, dada uma mudança significativa do processo, né? Mas ela também, por outro lado, é fundamental para o sucesso dessas iniciativas. Acho que essa clareza de objetivos, de critérios, ela facilita e ela direciona muito bem a mudança. Ao mesmo tempo, quando a gente começa a tocar o projeto, aparecem aqueles desafios, as dificuldades. E a superação delas, eu acho que faz parte também desse ciclo do processo. Tu pode contar um pouco mais como é que foi essa implantação da digitalização do processo da assistência técnica e como foram superadas os desafios, as dificuldades? Silvio, a nossa principal preocupação na época foi exatamente a adaptação das pessoas. Só que nós tínhamos um ponto que era trivial já. Na verdade, a gente já tinha a rotina de, nessas fichas de atendimento, de lançar as informações como diagnóstico da ocorrência, todo o controle de datas que eram acordadas com os clientes, né, data de início, término, data de visita técnica, toda a parte de apropriação de material e mão de obra, equipamento que eram utilizados nesses atendimentos. E então, isso para a gente, na verdade, não era novidade. Então, eu não considero que isso foi um desafio grande, um desafio assustador no momento. Nós já tínhamos essa rotina e passaríamos a fazer todas essas atividades na ferramenta, no tablet que estaria com o encarregado, com o líder da equipe de campo. Então, essa seria a grande diferença do momento.
E na verdade, isso para a gente foi positivo pelo seguinte: as pessoas já estavam habituadas ao uso dessa tecnologia através dos smartphones, através dos tablets, que já tem aí uma gama de aplicativos, cada um com as suas particularidades, as suas complexidades, e cada aplicativo para um uso específico, né? Então, já existia essa familiaridade com a tecnologia. Então, isso para a gente e para a equipe, na verdade, acabou deixando a gente numa situação mais confortável para essa mudança. Então, nós não tivemos essa dificuldade por conta disso. Era uma questão só de você não tem mais o papel na mão para você escrever, você vai ter uma ferramenta que está pronta, onde as informações já estão lá disponíveis para você. Na verdade, você já vai receber com boa parte delas lançadas, você vai dar continuidade através de cliques lá, e o máximo que você vai ter é na hora de escrever o diagnóstico, que aí realmente você vai ter que escrever aquilo que de fato originou o problema que está sendo tratado. Então, e aqui nesse momento é importante, eu aproveito essa oportunidade para fazer um agradecimento geral à equipe. Na verdade, esse bom resultado foi um resultado do grupo. Na verdade, teve o envolvimento de todos da equipe, do oficial de manutenção até a nossa diretoria, que comprou a ideia, nos apoiou, esteve junto, esteve presente, acompanhando todo o processo. Então, se não fosse o envolvimento, se não fosse o interesse, se não fosse todo mundo estar engajado, todo mundo focado no mesmo objetivo, muito provavelmente a gente não teria tido êxito nesse projeto. Mas realmente com esse envolvimento, com toda essa participação, a gente conseguiu superar e conseguimos colocar o projeto para rodar. Então não foi de fato uma grande dificuldade, mas foram essas que nós tivemos e conseguimos superar nesse momento. Eu acho que é muito, muito interessante a gente analisar o sucesso de um projeto sob essa perspectiva da atenção e envolvimento das pessoas. Eu acho que realmente faz muita diferença, porque elas ajudam a superar qualquer adversidade que apareça. E sobre a quebra dessa barreira tecnológica, de ser um bicho de 7 cabeças, a gente utilizar uma solução, é fato que os aplicativos realmente ajudam muito hoje o dia a dia, do jeito que elas se difundiram no mercado, é muito bacana, e no dia a dia das pessoas. Ô, Silvio, acho que se você deixar eu até falar, há quanto tempo que você está tentando implementar essa cultura de mobilidade, né, dentro do mercado? Acho que isso também é um fato bem, bem relevante, né? Você tem uma trajetória aí, eu estou na Mega, vai fazer 10 anos, há pelo menos 8, a gente tem essa parceria em termos de mobilidade, né? Eu vejo quanto a TecLogic e quanto você tem puxado, que faz sentido, né? Não só a pandemia, mas desde sempre fez sentido essa questão de mobilidade, né? Eu acho que é fundamental, é muito bacana. A gente até vai ter que aprofundar esse tema aí, acho que é interessante. Legal. E para eu pegar o gancho ali do que o Reginaldo comentou, teve essa superação aí desses desafios iniciais, e aí o processo, imagino que ele começou a andar, e aí naturalmente começam a aparecer os resultados, medição de indicadores, e esses indicadores que, dado um sistema de digitalização, começam a ficar bem mais atualizados e automáticos, diminui aquele esforço manual. E eu acho que isso ajuda ou impacta positivamente alguns processos, como o da melhoria contínua de produtos e serviços, aquela chamada retroalimentação do processo construtivo. Eu tenho certeza que isso acaba impactando positivamente. Reginaldo, como é que foi esse impacto na EZTEC? Como é que tu viu esse processo acontecendo? Silvio, a retroalimentação já é uma realidade dentro da assistência técnica, né? Nós temos como procedimento e como
rotina de trabalho, sempre trazer as informações, as lições aprendidas, os casos tratados, enfim, toda a experiência aí do pós-obra para dentro da empresa, e apresentando isso para as outras áreas envolvidas no desenvolvimento dos produtos. Então, envolvendo projetos, envolvendo suprimentos, envolvendo a própria área de desenvolvimento de produto, a engenharia como um todo. Então, isso para a gente já é importante. Esse trabalho é de muita importância dentro do nosso dia a dia. E nós tínhamos, de fato, um esforço humano bastante grande na compilação desses indicadores e tudo mais, para que a gente pudesse levar essas informações para toda a equipe. Com a digitalização do processo, essa extração das informações, né, desses indicadores do sistema, ela ficou mais prática, os indicadores são atualizados constantemente, os indicadores são atualizados de forma automática, e isso para a gente foi bom porque otimizou bastante a nossa equipe de atendimento, o tempo da nossa equipe de atendimento. Isso tornou bem mais ágil todo esse trabalho. E dentro dessa extração, a gente consegue identificar de forma mais prática causa raiz, grau de complexidade dos assuntos, os recursos empregados, que isso é importante, custo envolvido, prazos de atendimento. Então, tudo isso a gente extrai e transforma em indicadores aí para mostrar para a equipe, não só em relação ao nosso atendimento, ao nosso trabalho, mas também em relação ao desempenho do empreendimento como um todo. E nós temos aí pouco mais de 4 anos da ferramenta implantada. Eu diria a você que nós conseguimos atingir hoje a maturidade dessa digitalização dentro da área de assistência técnica. É uma ferramenta que ela é muito explorada, inclusive nós temos hoje inúmeros outros processos dentro da assistência técnica mesmo, que não são voltados especificamente para o atendimento, mas fazem parte da nossa rotina diária, que elas estão inseridas nessa ferramenta. Então, a gente conseguiu explorar muito o uso dessa ferramenta dentro da área. E a gente já está pensando em melhoria. Então, a gente atingiu aí a maturidade, a gente já está querendo inserir mais coisas dentro da ferramenta. Então, no sentido de dar mais autonomia para os clientes, para eles poderem fazer a sua solicitação de assistência técnica. Então, através de uma pré-solicitação, o cliente vai poder fazer o descritivo do que ele está enxergando lá no momento, porque muitas vezes ele não é um técnico da área, né? Então, ele vai descrever exatamente aquilo que ele está vendo, mas como que ele vai nos ajudar nessa análise inicial? Ele vai poder inserir fotos, inserir vídeos, para que essa pré-solicitação venha para a gente e a nossa equipe de atendimento vá dando sequência, vá dando vazão nesses registros à medida que for acessando o sistema por aqui pelo portal e vai transformando essa pré-solicitação ou em uma solicitação de assistência técnica de fato, para que ela tenha o tratamento necessário, ou de repente é um esclarecimento de dúvida, alguma coisa relacionada ao empreendimento que a gente trata de uma outra forma e não especificamente como um atendimento específico da assistência técnica. E outros indicadores de desempenho também, relativizando com projetistas, com fornecedores, para a gente analisar o empreendimento como um todo. Então, a gente já está pensando nessas melhorias aí para deixar a ferramenta mais robusta e a ferramenta mais de forma mais não operacional, mas enriquecendo mais a operação da ferramenta, né, nesse sentido. Então, essa é a nossa experiência em relação a essa digitalização. Eu acho que os exemplos que tu citaste aí são bons exemplos da própria melhoria contínua, né, dentro da própria área de assistência técnica. Acho que isso é muito importante, realmente. Eu ainda queria pegar um gancho e falar um pouco mais sobre os benefícios da digitalização, que agora na pandemia
tem esse protagonismo e vem pressionando também não só o setor da construção, mas eu acho que vários setores do mercado para a busca de soluções. E muitas vezes isso torna-se uma medida de sustentabilidade do próprio negócio. Acho que as coisas realmente entraram, ou criaram agora contornos de pressão. Mas também a gente pode analisar que haviam sinais no mercado, que essa transformação vinha acontecendo gradativamente. Acho que o exemplo da EZTEC eu acho que é bem bacana. Eu vou compartilhar um pouco o nosso exemplo dos treinamentos do Mobus Construção. Nós temos hoje clientes em praticamente todos os estados do Brasil, e o Brasil é um país continental. Em 2017, a gente teve praticamente 50% dos treinamentos presenciais e outros 50% remotos. Estávamos engatinhando aí nessa questão de treinamentos remotos. E a gente tinha alguns desafios bem importantes para vencer. O primeiro deles eram os custos indiretos que incidiam nesse treinamento, que era deslocamento, hospedagem, alimentação, que em si só não eram algo que agregava. Depois nós temos a maturidade de ferramentas, de videoconferência, nem todo mundo tinha, e a infraestrutura, que se tinha também. Então, faltava, às vezes, internet de qualidade. A gente agora tem uma penetração do 4G já melhor, mas na época era ainda muito menor. Faltava microfone, faltava as caixinhas de som, volta e meia. Então, a dificuldade realmente acontecia. Tu tinha que ligar para o cara e treinar ele compartilhando a tela. Existiam cenários assim. E agora, e ainda tem um terceiro aspecto, que é a eficiência da operação. Quando a gente visita o cliente, a gente acaba travando aquela pessoa que está sendo treinada no seu dia a dia. Então, desempenhar outras tarefas, aquelas tarefas do dia a dia, começa a ficar difícil. E o implantador também tem um único cliente para atender naquele momento. Ele não consegue ser multi-cliente. E aí, olhando um pouquinho nessa linha de avanço, em 2019 a gente teve 97,9% dos treinamentos acontecendo de forma remota. Na pandemia, a gente é 100% remoto. Nós temos até um caso inusitado de um cliente de Blumenau que está sendo treinado remotamente. Então, isso é um dado muito, muito expressivo. E aqueles desafios que eu comentei antes, eles mudaram. Os altos custos indiretos sumiram, não existem mais, praticamente. Ferramentas e infraestrutura melhoraram. E aí isso corrobora um pouco daquilo que tu já comentou lá em cima, que comentou um pouco antes, que é aquela questão da cultura. A cultura realmente de receber treinamento remoto, ela está muito mais fácil. Todos já aceitam isso. Isso era uma barreira muito grande. E depois a eficiência da operação, né? Um implantador com várias implantações, mas por outro lado a gente tem a metodologia de meio período consecutivo, ou seja, em manhãs consecutivas eu treino um cliente, em tardes consecutivas eu treino outro cliente. E isso permite que o cliente treinado pela manhã, à tarde, continue dando vazão às suas atividades. Isso melhora muito a performance da implantação, a satisfação de quem é treinado, e não há perdas, por incrível que pareça. Hoje a gente tem certeza disso. E aí, trazendo um pouco de volta o gancho do pós-obra, a gente sabe que a digitalização no pós-obra tem uma limitação. A gente não consegue resolver problemas de assistência técnica à medida que exige um conserto de forma digital, remotamente e tal. Eu queria que tu contasse, Reginaldo, para nós um pouquinho mais como é que é essa experiência aí de atendimento durante a pandemia. Como foi para a EZTEC o atendimento? Conta um pouquinho. Silvio, tudo aconteceu muito rápido nesse período, né? Acabou uma situação global que acabou interferindo na rotina geral das empresas, das pessoas, enfim. Todo mundo foi impactado por conta disso. E certamente isso acabou forçando as empresas a buscarem soluções que dessem condições do negócio continuar rodando e os resultados continuassem acontecendo,
na mesma velocidade, né? Então, isso certamente demandou muito das áreas de tecnologia aí para essa adaptação, né, nesse momento. Então, eu acredito que isso tenha sido numa escala muito grande. A atividade da assistência técnica, ela é muito presencial. Então, de fato, a digitalização no tocante ao presencial do nosso atendimento, ela acaba não tendo influência. Mas o que foi positivo é que ela nos permitiu manter todos os registros, todos os chamados, porque, embora o número de atendimento tenha diminuído um pouco, porque era uma situação onde as pessoas também estavam preocupadas em receber outras pessoas nas suas casas, dentro do condomínio, então esse número acabou diminuindo durante esse período, mas a gente continuou recebendo chamados. Então, nossa estratégia nesse momento foi manter os atendimentos emergenciais que eram necessários, né, para que a pessoa não fosse prejudicada por alguma situação específica, respeitando o desejo da pessoa de se manter protegida na sua casa. Então, nós tivemos muito bom senso nesse momento, e mantivemos todos esses registros organizados. Então, essa parte da digitalização foi importante, porque assim que essa situação melhorasse, que nós tivéssemos condições, a gente poderia retomar esses atendimentos de forma produtiva, né, sem ter deixado nada parado, sem ter extraviado nenhuma informação. Então, isso foi muito importante. A missão da empresa é buscar continuamente a satisfação dos nossos clientes. Então, esse assunto, esse ponto, é um dos indicadores nossos da assistência técnica dentro do sistema de gestão da qualidade. Então, no painel, por exemplo, que a gente pode ver, a satisfação dos clientes no ano de 2019. Nós tínhamos uma meta de satisfação igual ou superior a 98%. Nós trabalhamos para que isso acontecesse de forma positiva. Então, essa avaliação é uma avaliação que contempla desde a pontualidade da equipe, no atendimento, a visita técnica, no início e término do serviço, na comunicação da equipe com o cliente, na manutenção, na organização do local onde está sendo executado o serviço. Então, todos esses aspectos são avaliados pelo cliente e isso é transformado em indicador. Então, nós fomos desafiados recentemente pela empresa, né? Então, essa meta não é mais de 98%, é de 99%, mas é uma meta factível, é uma meta que é possível a gente atingir, mantendo esse padrão de qualidade do nosso atendimento. Então, subiu a meta, subiu a responsabilidade também da nossa equipe. Tudo legal. Eu vou aproveitar já, Reginaldo, que você entrou num ponto muito importante que é o cliente, né? Como que você enxerga, né, você e o próprio Silvio, como vocês enxergam que fica o relacionamento com o cliente, né, com esse cliente final, usando a tecnologia, né? Então, assim, eu tenho algumas curiosidades de saber, entender se vocês veem vantagens, desvantagens, né, e dar alguns exemplos para a gente, né, de práticas adotadas aí na EZTEC, de digitalização, né? Quando essa pandemia caiu sobre a gente, né? Como que a área de solução conseguiu atender? Vocês tiveram que fazer adaptações no processo de vocês? Explica um pouquinho para a gente. Lucas, aqui é um ponto interessante. A nossa solução, a nossa ferramenta de gestão, na verdade, ela é uma ferramenta em nuvem. Então, nós não dependemos de servidor, nós não dependemos de adaptações para poder dar continuidade no serviço em determinadas situações. E não foi diferente agora com essa situação da pandemia. Nós não demandamos a nossa área de tecnologia por conta disso. Então, nós conseguimos dar continuidade no atendimento dentro do que
do que foi possível, como eu expliquei há pouco, né, em função dos atendimentos emergenciais e tudo mais, mas sem interferência na nossa área de tecnologia especificamente. Todos os registros, eles são feitos no sistema, fotos, vídeos, toda a informação trocada com fornecedores, e-mails, correspondências, tudo isso a gente consegue manter dentro da ferramenta, manter dentro do sistema que nós utilizamos. E isso fica disponível para análise dos responsáveis pelo empreendimento a qualquer momento. Então, num atendimento específico, nem sempre é o proprietário da unidade que está na unidade recebendo a nossa equipe, é um representante dele. E às vezes a pessoa que está lá da equipe, ela se depara com alguma situação que precisa de um apoio mais técnico, de um apoio para a tomada de decisão. E isso pode ser feito a qualquer instante de qualquer lugar onde a pessoa estiver, ela consegue acessar o sistema, olhar aquela solicitação que está sendo atendida e dar o suporte necessário para que o atendimento seja feito da maneira correta e que o resultado seja obtido através desse suporte. A redução, uma outra vantagem, a redução do tempo de ciclo do encerramento do atendimento também foi importante para a gente. A gente conseguiu otimizar a nossa equipe interna de atendimento por conta disso. Como nós não dependemos mais das informações chegarem até a gente para a gente processar, a gente consegue olhar rapidamente as solicitações no sistema, acompanhar o lançamento das informações e encerrar assim que necessário. Então, terminou o serviço, a gente faz esse cheque, olha a solicitação e encerra sem ter que ficar esperando essas informações chegarem para a gente. Todo o processo de atendimento, e aí é uma outra grande vantagem da solução, todo o processo de atendimento ele é documentado para o cliente. Então, desde o momento em que o cliente abriu a solicitação e foi agendada a vistoria técnica no apartamento dele, ele já começa a receber essas informações por e-mail. Então, ele recebe um e-mail com o número do chamado e as informações de agendamento, data e horário. Aconteceu a visita. Durante a visita foi acordado um prazo de atendimento. Esse prazo de atendimento, o cliente também recebe para ele ter ciência de quando que o serviço vai ser finalizado e entregue. Por algum motivo específico, esse prazo precisou ser prorrogado. É feito esse ajuste no sistema, automaticamente o cliente recebe um e-mail também informando desse ajuste. No término do serviço, terminamos o serviço, o cliente validou no próprio tablet o recebimento do serviço, o sistema automaticamente dispara para ele também um e-mail informando que o serviço foi concluído, quando que ele foi concluído, e dando um prazo para que ele possa analisar a situação onde foi feito o serviço, e se de repente ficou alguma coisa que pode ter ficado alguma dúvida, ou ele percebeu que por algum motivo o serviço não foi totalmente concluído, ou não ficou como ele esperava, ele tem um prazo ainda para se manifestar e a gente retomar esse atendimento para a conclusão efetiva. Então, todo esse mecanismo junto é um grande conjunto de vantagens, na verdade, né, da própria utilização do sistema. Então, hoje, eu não vejo uma desvantagem da digitalização dentro da assistência técnica. Na verdade, nós tivemos muitos ganhos, nós tivemos uma melhoria considerável no nosso processo, e isso está sendo muito, muito positivo. Eu queria, eu vou responder a tua pergunta, Lucas, mas eu queria, acho que as condições tecnológicas, os elementos que o Reginaldo levantou, que foi mobilidade, acesso offline, dados integrados numa única plataforma, então dados mais fotos, vídeos.
E ainda o sistema em nuvem, acho que são características bem importantes, já em tempos normais do pós-obra. Talvez na pandemia, eles tenham sido potencializados como grandes benefícios, que não eram talvez tão planejados assim. Acho que isso acho que é interessante. E também, assim, o próprio senso de organização das informações, quando a gente tem uma solicitação, agendamentos, ações, fotos, todos esses elementos disponíveis, com disponibilidade de documentação, que também é super importante na hora de atender uma solicitação, o histórico dos atendimentos, os projetos que foram utilizados na construção, as garantias que os sistemas construtivos estão sujeitos, eu acho que ajuda muito na transparência de uma tomada de decisão. E aí, a gente chega, acho que no cliente final, que é a cultura tecnológica. Acho que quebraram-se várias barreiras, a gente já comentou isso aqui, e isso diminui os riscos para a implementação de qualquer solução e tem-se uma aceitação mais natural. E quando isso acontece de forma planejada, ótimo. Quando é meio na correria, ok, tem que se administrar, eu acho que isso é que faz parte. E o reconhecimento do cliente, eu acho que ele vem exatamente sob essa ótica. Ele enxerga uma empresa preparada para desafios como a pandemia, que não são sequer planejados, e ao mesmo tempo ele se sente seguro e confiante que a empresa vai resolver realmente os seus problemas. Eu acho que é mais ou menos por aí. E a gente fez algumas reflexões aqui dos tempos atuais, e a gente tem falado bastante também sobre um novo normal. Novo normal a gente gosta de especular, acho que todo mundo olha para frente, a gente está passando algo que é realmente temporário, mas que vai mudar o nosso jeito de ser daqui para frente. E tem-se uma pressão maior, uma cobrança pela digitalização. Acho que em quase todos os setores. Sobre o pós-obra, eu queria saber do Reginaldo o que ele acha, como os processos de pós-obra vão ser daqui para frente. A digitalização, ela tem chance de parar, estagnar, ou é caminho sem volta? Como é que tu enxerga isso, Reginaldo? Silvio, eu vou aproveitar até para fazer só um complemento no que você falou em relação a trabalhar offline e tudo mais. É uma outra vantagem, né, da solução, só como complemento, que assim, é muito comum a nossa equipe estar trabalhando em algum local dentro do empreendimento, ou onde o sinal não é muito bom, ou de fato onde a gente não tem o sinal. E isso não impede que ele use a ferramenta, né? Então, todos os inputs das informações ele consegue fazer normalmente, e quando ele for para um local onde ele tem sinal favorável, onde ele consegue transmitir as informações, ele vai lá, transmite, e o sistema está atualizado e a gente segue normalmente no atendimento. Então, isso é uma outra grande vantagem da solução. Sobre a continuidade da digitalização, eu acho que isso não vai parar. Na verdade, eu acho que isso é um fator hoje que vai fazer com que as empresas invistam cada vez mais em melhoria do processo, em deixar o processo mais automático, mais fácil de conduzir, para que os resultados permaneçam e sejam mais arrojados, né? Eu acho que esse é um grande ganho desse momento. E vai ser interessante a gente acompanhar a evolução dessas soluções, porque tem solução que ela vai ser criada, porque não existia ainda por conta da necessidade que não tínhamos, e outras que elas vão ser melhoradas. Então, eu acho que isso vai trazer bastante coisa interessante. Dentro da assistência técnica, o que a gente deseja é continuar investindo para melhorar o relacionamento com o cliente, dar mais autonomia para o cliente, melhorar a interface com o cliente, no sentido de troca de informações, porque hoje as pessoas têm um dia a dia muito dinâmico.
Então, as pessoas, elas não querem, e isso é normal, nós, como ocupando a posição do cliente, também nós somos assim. Então, o que a gente quer é a informação fácil para que a gente possa acompanhar o processo. Então, a gente quer realmente investir nessa parte, tornando isso viável, né? Aproximando ainda mais cliente e Exetec. Eu acho que isso é fundamental. E também a busca pela melhoria da interface, né, da assistência técnica com as demais áreas da empresa, no sentido de disponibilizar indicadores de desempenho, casos enfrentados, relação com projetistas, com fornecedores, através de avaliações feitas em função do atendimento deles. Então, isso tudo faz parte de um bojo aí que a gente pretende continuar trabalhando para melhorar. E a digitalização dentro da assistência técnica, na verdade, ela tem contribuído muito para o nosso bom resultado, né? Inclusive, essa é uma experiência que a gente tem compartilhado com outras empresas do mercado, em função disso, em função do conhecimento que elas tiveram da ferramenta disponível, quem estava utilizando. Então, já estiveram conosco algumas empresas já acompanhando essa melhoria, e o bom é que as empresas gostaram muito do que estava, da forma que estava sendo conduzido, e que a ferramenta foi implantada dentro da assistência técnica. Então, de fato, esse é um caminho sem volta que precisa ser incentivado e realmente precisa ser mantido. Legal, acho que você foi feliz no ponto de compartilhamento, acho que é o primordial para o nosso mercado crescer. A gente precisa cada vez mais compartilhar, principalmente essa semana que a gente está tendo aqui, vai ser uma semana super rica de compartilhamento de conhecimento. Acho que isso vai fazer um diferencial gigantesco. E outra coisa, né, o offline vai ser uma realidade enquanto o advento do 5G não chegar para a gente, né? Acho que a gente tem um caminho longo para traçar. Eu vou aproveitar, já que a gente falou um pouquinho de tendência, né? Vocês falaram que a visão é contínua aí de digitalização, não tem como a gente dar ré, ir para trás de jeito nenhum. É legal também se vocês conseguirem compartilhar com a gente, né? O que vocês acreditam que são as tendências que vão acontecer daqui para frente para as construtoras, né? Já que a gente está terminando aí, temos um pouquinho de tempo. Como que elas conseguem se preparar, né? Quais são as considerações que vocês dão e quais são as dicas que vocês dão para o nosso mercado? Quem quer começar? Eu vou lá. Vai lá, Renan. Lucas, a gente está num momento aí que continuar investindo nessa digitalização é necessário, é importante e faz todo sentido, né? Então, as empresas realmente precisam olhar nessa direção. Nós vimos que muitas coisas elas podem ser feitas à distância. Claro que assim, existem aquelas atividades que efetivamente você tem que estar no teu local de trabalho ou você tem que estar no local onde você vai prestar o serviço, mas uma grande gama de atividades você consegue fazer à distância sem comprometer o desempenho, sem comprometer o resultado. E ao contrário do que algumas pessoas pensam, na verdade, essa distância, ela também acaba gerando uma relação de confiança, porque quem está demandando precisa confiar que precisa continuar confiando, né, que o resultado vai vir, e quem vai atender também precisa confiar de que a pessoa que está lá, ela está esperando esse resultado e precisa ser atendida. Então, essa relação de confiança, ela é importante e ela cria realmente esse mecanismo de relacionamento com o cliente de forma mais aproximada. Então, eu acho que isso é bom que você tenha um bom planejamento para a definição da sua solução, que você olhe caminhos críticos, responsabilidades, os resultados que você deseja, né, atingir,
que esse parceiro seja um parceiro que olhe o teu projeto como um todo, que analise o produto, porque muitas vezes você tem uma solução que atende a mesma área em diversas empresas. E aí, dependendo da sua personalização, você pode ter um número de customização muito grande, e esse parceiro precisa olhar o todo e enxergar até a possibilidade de repente, pegar essa customização e incorporar no produto dele. Então, acho que isso é fundamental e, de fato, é um caminho de boas práticas, de boas possibilidades que vai continuar e não vai parar mais. Beleza. Vou lá. Bom, digitalização é tendência, eu também concordo, acho que é essa linha. E talvez um outro fator aí que o Reginaldo já tocou no assunto, que é a questão de a comunicação com o cliente ser cada vez mais digital. E isso tem chatbot, tem IA, tem uma série de elementos aí atrás que vão melhorar muito essa experiência do usuário. O usuário, acho que foge da voz hoje. A gente detesta ficar em call center, enfim. Então, quanto mais digital for o atendimento, acho que isso deve ser uma grande tendência. E o 5G, que o Lucas comentou aí, realmente é para o futuro, não é para agora. Mas ele vai também trazer um impacto muito significativo na indústria da construção. Então, ele vai avançar muito com a automação residencial. Isso impacta a cadeia, né? A gente começa lá com projetos e vai acabar lá no pós-obra. Alguma coisa é criada e alguma coisa precisa ser suportada. Então, isso passa necessariamente por isso. E a gente pode imaginar, por exemplo, como seria o processo de manutenção preventiva de condomínios, que poderiam ser aferições automáticas, à distância e instantâneas. Posso ver quando eu quiser. Então, é um belo exemplo. A digitalização também acho que precisa sempre passar por projetos ágeis. É um conceito muito em voga no mercado agora, mas é uma boa prática, porque se a gente tiver entregas rápidas, com sistemas em nuvem que da noite para o dia realmente podem ser implantados, acho que isso agiliza muito, e a gente começa a obter resultados consistentes desde o início. Acho que isso é uma outra característica importante. Escolher bons parceiros, acho que também sempre é uma coisa muito importante, porque a gente acaba por implantar tecnologia que impacta processos e pessoas. Então, essa relação entre cliente e fornecedor é uma parceria e que ela precisa ser bem sucedida. Eu acho que isso é sempre importante também ressaltar. Proporcionar benchmarking, como o Reginaldo comentou, acho que isso também cria elos e cria até uma criatividade, né? Faz exercitar, acho que sobre processos, sobre soluções, sobre vários aspectos. Acho que vale colocar aí o exemplo de planejamento também. Quando a gente tem tempo e consegue planejar, é muito melhor do que fazer a coisa na corrida. Então, objetivos bem claros, saber exatamente onde a gente quer chegar, porque aí qualquer objetivo, qualquer desafio consegue ser superado. E as mudanças, quando elas têm consistência, elas certamente não colocam nenhuma operação em risco, nem a de pós-obra. E acho que, assim, se a gente for fazer um fechamento, acho que os benefícios da digitalização do processo pós-obra, eles elevam as empresas da construção para um patamar superior de performance e resultados positivos. Acho que isso ficou claro nos exemplos que o Reginaldo trouxe para nós aí. E eu já queria fazer aqui o agradecimento em nome da Teclógica. O evento acho que é extremamente interessante, extremamente importante a gente compartilhar. Agradeço ao Reginaldo por conseguir compartilhar tanta coisa com a gente nesse tempo aqui. Acho que foi super legal, acho que é muito enriquecedor. A gente passa por um momento difícil, mas eu acho que é inspirador escutar o Reginaldo falar e acho que o mercado inteiro agradece. Reginaldo, obrigado mesmo. Em nome da Teclógica, muito obrigado também. Pessoal, a gente está no limite do nosso horário, eu tenho que agradecer demais, acho que Silvio, você foi muito massa, você, Reginaldo,
conseguiram, acho que, apresentar muita coisa. Se as pessoas quiserem contactar vocês, Reginaldo, como que elas fazem para te achar? Lucas, Silvio, quero agradecer novamente o convite por estar aqui nesse evento com vocês. Realmente é um assunto que é muito atraente, é gostoso de falar, a gente poderia passar horas aqui conversando sobre isso. Na tela aí está o QR Code com acesso ao meu LinkedIn, tem os meus contatos lá, me coloco à disposição para quem quiser trocar ideias, quiser debater sobre o assunto, trocar experiências, enfim. Eu acho que conhecimento ele tem que ser compartilhado, experiência tem que ser compartilhada, e a evolução faz parte de todos, né? Então eu me coloco à disposição aí para qualquer pessoa que queira falar sobre o assunto. Mais uma vez, muito obrigado, agradeço a Teclógica, agradeço a EZTEC e estou à disposição. Legal, gente, obrigado. E, pessoal, a gente ainda tem muito conteúdo bacana, continue assistindo a gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Até mais.